Hoje no nosso podcast vamos falar sobre o caso dos empregados da fábrica de fogos de Santo Antônio de Jesus e seus familiares versus Brasil. Em julho de 2020, a Corte Interamericana de Direitos Humanos proferiu sentença mediante a qual declarou a responsabilidade internacional da República Federativa do Brasil pelas violações a diversos direitos em prejuízo a 60 pessoas falecidas e 6 sobreviventes da explosão de uma fábrica de fogos de artifício no município de Santo Antônio de Jesus, no estado da Bahia, assim como os 100 familiares das pessoas falecidas e sobreviventes da explosão. Bom, antes de dar continuidade no caso concreto, é bom conceituar o que é o direito internacional. Bom, o direito internacional é um conjunto de normas que regula as relações externas dos atores que compõem a sociedade internacional. Os estados são aqueles que compõem a sociedade internacional. Dentre essas relações internacionais, os estados pactuam várias convenções, pactos e tratados. Bom, uma das convenções que o Brasil é signatário é o Pacto de São José da Costa Rica, que é também conhecido como uma Convenção Americana, que é um tratado internacional que prevê direitos e liberdades que precisam ser respeitados pelos estados partes, né? Até porque um princípio muito importante é o princípio da Pacta Sunt Servanda, né? Que traduzido do latim significa o que é pactuado deve ser cumprido. Ou seja, todos os tratados que o Brasil assina e promulga aqui na legislação, ele deve ser cumprido. A Comissão Americana também ela foi responsável pela criação da Comissão e da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que o Brasil também pactuou, onde foi adotada no dia 22 de novembro de 1969 e entrou em vigência em 1978 aqui no Brasil. Em 11 de dezembro de 1998, produziu-se uma explosão em uma fábrica de fogos de artifícios localizada no município de Santo Antônio de Jesus, na Bahia. A fábrica consistia em um conjunto de tendas localizadas em uma área de pasto, com algumas mesas de trabalho compartilhadas. Como consequência da explosão, morreram 60 pessoas e 6 sobreviveram. Entre as pessoas que perderam a vida encontravam-se 59 mulheres, das quais 19 eram meninas e um menino. Entre as pessoas sobreviventes também encontravam-se 3 mulheres adultas, 2 meninos e uma menina. 4 das mulheres falecidas eram gestantes e nenhum dos sobreviventes recebeu tratamento médico adequado para se recuperar das consequências do acidente. A grande maioria das trabalhadoras da fábrica eram mulheres afrodescendentes que viviam em condições de pobreza e tinham um baixo nível de escolaridade. Eram contratadas informalmente e recebiam salários muito baixos. Nem era oferecido equipamentos de produção individual, treinamento ou capacitação para executar seu trabalho. As crianças também trabalhavam na fábrica, embora a Constituição brasileira e as normas infraconstitucionais já proibissem o trabalho de crianças neste tipo de atividade. Com relação à violação ao direito à vida e integridade pessoal, a Corte toma o lugar de reiterar que, ainda que um ato de um particular tenha como consequência jurídica a violação dos direitos de outra pessoa, esse não é automaticamente atribuível ao Estado. Isso porque a responsabilização estatal se dá mediante algumas circunstâncias particulares ao caso e a observância de obrigações de garantias que são conferidas ao Estado. Com relação a essas mortes ocorridas no município de Santo Antônio de Jesus, essas 66 pessoas que foram atingidas diretamente por essa catástrofe, sendo 60 delas vítimas fatais e outras 6 que ficaram gravemente feridas, o Estado da Bahia falhou bastante, inclusive no sentido de ter concedido à fábrica de fogos a autorização para o funcionamento. Contudo, não cumpriu com o dever de regular e fiscalizar a prática dessas atividades perigosas, de modo que, de acordo com a Corte, o Estado foi omisso, dando lugar à violação do direito à vida de 60 pessoas e do direito à integridade pessoal de outras 6, das quais 20 entre os mortos eram crianças e 3 entre os feridos também eram crianças, que não tiveram o seu direito à vida ou à integridade pessoal assegurados pelo Estado. Pois bem,
Dando continuidade, a Corte concluiu que, à luz do artigo 26 da Convenção Americana, o Brasil deveria garantir condições de trabalho equitativas e satisfatórias que garantissem a segurança, a saúde e a higiene e prevenissem acidentes de trabalho. No entanto, a Corte constatou que os empregados da fábrica trabalhavam em condições de total precariedade, insalubridade e insegurança. Isso sem que o Estado exercesse nenhuma atividade de supervisão ou fiscalização. A Corte também constatou que várias crianças e adolescentes trabalhavam na fábrica, ao ponto que 60 pessoas falecidas, 19 eram crianças. Entre os sobreviventes também havia uma menina e 2 meninos. Desse modo, a Corte declarou a violação do artigo 19 da Convenção em relação ao artigo 26 do mesmo instrumento. Vale ressaltar que, nesse momento, o Brasil já tinha legislação especial em relação às crianças, se tratando do Estatuto da Criança e do Adolescente. Em relação ao direito à igualdade e à proibição de discriminação, a Corte entendeu que as vítimas deste caso estavam imersas em padrões de discriminação estrutural, pois se encontravam em situação de pobreza e eram, em sua amplíssima maioria, mulheres e meninas afrodescendentes, algumas gestantes que não contavam com nenhuma outra alternativa econômica. No que tange aos direitos e às garantias judiciais e à proteção judicial, a Corte dividiu a análise desse caso em 3 partes, sendo ela no que tange ao processo penal, ao processo civil e ao processo trabalhista. No que diz respeito ao processo penal, foi estabelecido, a Corte estabeleceu uma demora de 22 anos. Houve uma demora de 22 anos sem uma decisão definitiva no caso em questão. Ou seja, o Estado do Brasil foi extremamente negligente, pois ele fez pouco caso dessa fatalidade, onde não deu a assistência e não assegurou os direitos das pessoas e das vítimas e dos familiares. No que diz respeito ao processo civil, comentando sobre a ação civil ex delito, foi constatado pela Corte que o Estado não cumpriu com a garantia do prazo razoável. A Corte não cumpriu aquilo que foi determinado. Passou-se 20 anos sem que as vítimas pudessem ter acesso a uma soma indenizatória. Novamente, o Brasil não tratando de maneira séria o caso que ocorreu lá em Santo Antônio. E no que diz respeito ao processo trabalhista, a Corte trouxe que demorou 18 anos depois do processo iniciado, que conseguiu se embarcar um bem que parece ser suficiente, ou seja, nem certeza tinha sobre o bem. Logo, tendo essas informações, é possível identificar que o Brasil não teve nenhum tipo de preocupação com as vítimas e com os familiares. Não foi garantida uma proteção judicial efetiva aos trabalhadores da fábrica. Não teve uma indenização aos familiares, não teve essa preocupação de resolver, de dar uma decisão definitiva, resolver de fato esse caso. Logo, nós podemos constatar aqui que não teve a garantia, não teve proteção, não teve assistência do Estado do Brasil, que foi extremamente negligente dentro do caso dos empregados da fábrica de fogos Santo Antônio. Por conseguinte, é importante salientarmos também referente ao direito à integridade dos familiares das pessoas falecidas, bem como os sobreviventes da explosão. Os direitos humanos, ele nos traz e visa garantir a dignidade e a integridade da pessoa, especialmente frente ao Estado e suas estruturas de poder. Diante desse caso concreto, o entendimento da Corte foi que o Estado teve uma conduta omissiva, dando lugar a essa violação do direito à vida dessas pessoas que faleceram em razão da explosão, e também o direito da integridade pessoal dos sobreviventes e dos familiares, violando, então, o artigo 5º da Convenção, que nos traz relacionado à integridade pessoal, bem como o artigo 1º também da Convenção, que fala sobre a responsabilidade do Estado, e que ele foi negligente e não teve nenhum tipo de empatia por esses familiares, por esse momento de dor, de sofrimento em relação à perda dos seus entes queridos. E assim, nos traz também que o Estado, ele é responsável por garantir, ele tem a obrigação de respeitar e garantir esses direitos a partir do momento que ele se torna um Estado parte integrante dessa convenção. Então, nos traz uma
uma dedução de que ele foi negligente e omisso por uma obrigação que era totalmente dele e que nos trouxe todo esse sofrimento, além da perca dos entes queridos, essa revolta por não ter tido o seu direito assegurado e toda essa negligência, morosidade do procedimento e os seus afins, né, que nos trouxeram esse caso de maneira tão trágica. Então, percebemos, diante do que já foi exposto aqui pelos colegas, que houve uma omissão, morosidade pelo Brasil diante desse ocorrido, o que de forma justificada foi levado à Corte. Sobre esse aspecto, é importante mencionar que a Corte tem competência para julgar os litígios que envolvem os estados que ratificaram o Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário. Logo, a sentença proferida ali é vinculativa, definitiva e irrecorrível. Com relação ao caso, a Corte determinou algumas medidas de reparação como forma de condenação ao Brasil, dentre as quais pode-se citar a obrigação de investigar o caso, ou seja, continuar com as devidas diligências em um prazo razoável, envolvendo ali ações cíveis de caráter indenizatório às vítimas sobreviventes e às famílias das vítimas que não sobreviveram, em caráter de dano moral e material, concomitantemente aos processos trabalhistas. Uma outra medida foi a de reabilitação, oferecendo tratamento médico, psicológico e psiquiátrico às vítimas. Teve também medida de satisfação, com o fim de publicar o resumo oficial da sentença no Diário Oficial e em um jornal de grande circulação nacional, inclusive a produção de material para rádio e televisão, no qual fosse apresentado o resumo da sentença. E, por fim, a medida de garantia de não repetição, sendo feita por meio de implementação de políticas públicas sistemáticas de inspeções periódicas nos locais de produção de fogos de artifício e também a execução de um programa de desenvolvimento socioeconômico destinado à população de Santo Antônio de Jesus. Então, nós sabemos que uma vida é irreparável, imagina de muitas pessoas, mulheres, crianças, e apesar da demora, a Corte cumpriu seu papel em garantir que o sentimento de reparação e satisfação da garantia de um devido processo fosse alcançado pela sociedade e pelas vítimas. Muito obrigado a você que ficou até aqui conosco no nosso podcast. Até a próxima. Deixa o like, se inscreve no nosso canal e vem com a gente. Arrasta pra cima.